Olá, meus queridos, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iremos aprender sobre morfologia e sintaxe. Vamos lá? Bom, morfologia e sintaxe, e também vamos ver um pouco de semântica. Então, morfologia é o estudo da estrutura, né? De como as palavras se dividem, que são, na verdade, 10 classes gramaticais. Então, esse é o papel da morfologia, estudar sobre a formação das palavras e a sua divisão diante dessas classes gramaticais. Já a sintaxe, ela vai falar da função de cada palavra dentro de um determinado contexto. E na semântica, vai ser o estudo da significação das palavras. Então, semântica tem a ver com significado. Bom, morfossintaxe. Morfossintaxe, na verdade, é um termo de resumo entre morfologia e sintaxe. Dentro que a morfologia, ela vai ser o estudo de cada palavra relacionada à classe gramatical que ela pertence. Então, imaginemos como se fosse um armário mesmo, 10 gavetinhas, onde cada palavra existente na língua portuguesa, ela teria espaço em cada uma dessas gavetas existentes, certo? Então, essa seria a classificação gramatical. Sabemos que a morfologia dessas classes gramaticais, elas dividem-se em 10 classes, né? Então, poderíamos colocar como a sigla VASPAN e CIPA para facilitar. O VASPAN seria as classes variáveis, e a CIPA seria as classes invariáveis da língua portuguesa. Então, nesse caso, as variáveis seriam VASPAN, verbo, artigos, substantivos, pronomes, adjetivos e numerais. Variáveis, por quê? Porque elas podem ir para o masculino, feminino, singular e plural. Já os invariáveis são aquelas que não variam, não sofrem alteração, seriam CIPA, conjunções, interjeições, preposições e advérbios. Já na sintaxe, vamos analisar a função sintática da palavra de acordo com aquele contexto, certo? E é muito mais sobre isso que a gente vai estar estudando ao longo das nossas aulas. Vamos lá? Compreendendo melhor. Morfologia seria o quê? Uma análise morfológica. A sintaxe vai falar o quê? Da análise sintática. Eu trouxe aqui uma mesma frase, onde vocês vão poder observá-la de duas formas, sob duas análises, a análise morfológica e a sintática. Então, a frase é, Ana almoçou aqui. Se eu analisar essa frase morfologicamente, eu vou pegar cada palavra dessa e eu vou estar classificando. Então, Ana vai ser um substantivo próprio, feminino singular. Almoçou vai ser o verbo almoçar no pretérito perfeito do indicativo. E aqui vai ser o advérbio de lugar. Já se eu for analisar essa frase de forma sintática, eu vou analisar da seguinte maneira. Ana vai ser sujeito simples. Observe que onde era substantivo na morfologia, passou a ser sujeito na sintaxe. Almoçou vai ser um verbo intransitivo, porque ele não pede complemento. E aqui vai ser o adjunto adverbial, nesse caso aí, de lugar. Observe também que o advérbio na morfologia, ele assume o papel de adjunto adverbial na sintaxe. E se eu for analisar como termos essenciais de sujeito e predicado, eu vou ter como sujeito Ana, que é o sujeito simples, e eu vou ter o predicado almoçou aqui. Predicado vai ser verbal, nesse caso, porque o verbo almoçar indica uma ação. Temos outros verbos, que são os outros tipos de predicado, que seria o predicado nominal e o predicado verbo nominal. A gente vai estudar sobre isso mais à frente também. Bom, na sintaxe tem os termos, né? Os termos essenciais, os integrantes e os acessórios. Então, os termos essenciais da oração seriam o sujeito e predicado. Os termos integrantes seriam o complemento nominal e o complemento verbal. Como nós sabemos, a língua portuguesa veio através do latim e no latim só existiam o substantivo e o verbo, né? Então, nesse caso, seria o nome, né? O complemento nominal e o complemento verbal. Então, esse aqui está integrando esses dois elementos que seriam os principais. Já os termos acessórios da oração, nós temos a adjunta adnominal, a adjunta adverbial, aposto e vocativo. Sintaxe, vamos lá do início. Então, como é que a gente estuda sintaxe? Como é que a gente percebe, né, toda a função que existe em cada contexto? Então, vamos ver. Primeiro é a frase, e a frase é todo enunciado que produza sentido, certo? Lembre-se também que uma frase ela pode ser nominal e verbal. A frase nominal é aquela que só tem nome, não tem presença de verbo. E a frase verbal é aquela que tem verbo, um ou mais.
Então, se eu tenho a frase silêncio, eu tenho a frase nominal. E se eu tenho a frase pare, eu tenho uma frase verbal, porque tem o verbo parar. Abaixo tem o seguinte: o professor levou o livro e o aluno estudou. Nesse caso aí, o professor levou o livro e o aluno estudou, nós vamos ter dois verbos. Então, nós vamos ter aí duas orações, certo? O que é uma oração? É uma frase com verbo, uma frase verbal. Então, o professor levou é o primeiro verbo, o aluno estudou, estudar é o segundo verbo, tá bom? Então, aí nós vamos ter o quê? As orações também são chamadas de períodos. Então, o período simples, se eu tiver uma única oração com um único verbo, na verdade, e o período vai ser composto se ele tem duas ou mais orações, tá bom? Então, frase verbal, oração e período, eles vão estar relacionados com a presença de um verbo na sua estrutura. Bem, a nossa aula encerra por aqui sobre morfologia. Estudem bastante, é um assunto que requer atenção, mas que se torna fácil diante dos estudos. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.